Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André falando e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a lunação do mês de maio. Essa é a nossa quinta lunação e todos os meses nós temos o encontro do Sol com a Lua, que traz nesse fenômeno da Lua Nova a Lua de Fogo, que indica inícios, mais energia, colocar movimento para projetos que você tenha. Nesse mês, a lunação está acontecendo no signo de Touro, um signo que fala de prazer, conforto, bem-estar, segurança, conexão com a vida material. Muito possivelmente você pode observar nesse mês que projetos que você tem ligados a esses temas e eles podem ganhar mais força. Juntamente com o posicionamento do signo de Touro no seu mapa, ou seja, dependendo da casa em que ele se encontra, você vai encontrar também mais energia para realizar esses movimentos. A lunação, todos os meses, promove essa possibilidade. Onde a lua nova ocorre, vai dar mais energia, mais ímpeto, mais vontade de mexer nos temas na casa do seu mapa. Nesse mês, nós temos o céu nessa lua nova com muitas informações. Muitas pessoas vêm falar comigo, me perguntam, me escrevem sobre o que está acontecendo no céu. A gente tem esse ano de 2019 realmente com muitas coisas acontecendo, eventos, fatos, situações na política, no contexto social. E, em geral, eu gostaria de explicar para vocês o seguinte: nós temos, astrologicamente falando, uma intensidade acontecendo em dois signos de terra. Nós estamos com Urano em Touro e nós, neste mês de maio, começamos uma conjunção muito forte, que é de Saturno com Plutão, no signo de Capricórnio. Então, esses dois signos, Capricórnio e Touro, que são signos de terra, estão efetivamente sendo desafiados. O elemento terra é um elemento que tem uma característica mais fixa, em que as situações tendem a ficar mais ou permanentes, estáveis, seguras. Todos esses termos são muito ligados ao elemento terra. Com esses três planetas, Saturno, Urano e Plutão, nestes signos de terra, eles estão promovendo uma ruptura de estruturas, uma averiguação dos sistemas, dos processos, das questões econômicas, políticas, do modus vivendi, em que a gente vai observando o que está acontecendo e vai verificando a cristalização, a zona de conforto, aquele estado das coisas que permanecem, mas que lá no fundo nós sabemos que deveriam de alguma forma ser alterados. Mas como o elemento terra traz uma característica muito mais fixada nas coisas, isso pode ser meio difícil de acontecer. Essa mudança de rota, essa incrementação de novidades que está acontecendo nesse mundo novo. Dessa forma, pode parecer, para aquele que está menos consciente, para o mais desavisado, que parece que as coisas estão piores, que há uma grande catástrofe acontecendo. Por um lado, existe realmente uma mudança que pode parecer catastrófica, mas não é no sentido do que se utiliza de catástrofe como sendo o fim do mundo ou que as coisas estão piores. O que está acontecendo, na verdade, é uma arrumação de casa. Essa casa fixa, de bases muito sólidas. E muitas vezes, quando a gente altera as bases, toda a construção ela pode ruir. E é o que a gente está observando em vários setores da vida, né? Nos sistemas econômicos, na questão política, na relação de fronteiras, na nossa vida pessoal, como nós estamos observando o nosso uso do meio ambiente, da nossa vida econômica, de como que a gente ganha e gasta dinheiro,
qual é o sentido das coisas que estão acontecendo. E com tudo isso, aproveitando essa alunação, eu quero mostrar para você, está tudo certo. Todas as coisas têm uma ordem sendo reajustada, sobretudo porque a gente tem esse início de movimento mais forte agora no mês de maio, que é essa conjunção de Saturno com Plutão. Plutão em Capricórnio já vem há alguns anos falando sobre reestruturação de poder. O que a gente pode modificar, o que precisa ser visto nesse binômio entre o que eu quero manter de poder e o que eu preciso mudar. Existe uma briga muito grande em uma parte que quer que todas as coisas permaneçam iguais, porque para quem está no poder está muito bom, mas existe uma pulsação também de mudança de consciência que vai falar de que as coisas não vão permanecer mais as mesmas. E no meio desses dois lugares a gente pode encontrar essa definição da crise. O que a gente tem falado tanto, né, o que a gente ouve na verdade tanto, crise, o mundo está em crise, essa é a crise. As coisas estão definitivamente mudando. Saturno chegando e encontrando com Plutão é como se fosse realmente uma reunião de definição dessas reestruturações. Imagina na vida familiar ou então no contexto profissional, uma reunião de condomínio, quando as pessoas se reúnem para dar novos rumos para algumas regras, algumas leis, redefinição de contratos. Esses contratos, efetivamente, a partir deste mês de maio, vão ser revistos. Estejam com o coração aberto para perceber onde vocês ficam inseguros, mas também onde vocês estão confiantes, porque toda mudança é favorável. Nesse sentido da crise, a gente pode achar que há perda, que há um movimento que está indo para pior, mas isso não é verdade. Você pode começar a perceber que a vida, com mais consciência, ela não tem outra alternativa a não ser ficar melhor. Essa reestruturação do mundo que a gente está observando, e principalmente para quem acompanha notícias, né, e vê várias coisas acontecendo, a gente pode colocar como sendo a perspectiva de uma limpeza. Quando você, por exemplo, um exemplo bem corriqueiro, você vai arrumar sua casa e você tira tudo do lugar, e aí você olha tudo assim, nossa, que caos. É esse momento que a gente está fazendo. Mas o que você tem que fazer? Você tirou tudo do lugar para limpar e depois reordenar. Algumas coisas podem mudar de lugar, outras coisas voltam para os seus lugares originais e outras coisas saem. Tantas vezes você faz isso, é isso que está acontecendo. Tentem entender o que vocês sentem de medo e o que vocês estão sentindo de confiança. Essas duas vibrações estão acontecendo muito forte na nossa história. A relação do medo é a manutenção de uma mesma consciência que está aí nesse estado cristalizado. É como se fosse um elemento terra que não quer sair do lugar. A confiança é entender que às vezes um terremoto ele vai fazer uma mudança, uma grande rachadura, vem uma fenda, surge uma nova história, mas ali, depois daquele movimento, vem um outro estado de coisas em que você pode entender que há mais criatividade nesse lugar. Então eu acho que é muito forte com essa alunação em um signo de terra, no signo de Touro, com Urano em Touro, que vai realmente trazer isso para a gente. A boa notícia é que os luminares, o Sol e a Lua, estão fazendo bons aspectos com Saturno e Plutão. Eu acho que isso indica nessa balança um direcionamento para a gente estar mais confiante, mesmo vendo tanto caos. O caos, ele vai ter uma influência bem interessante para você observar. Quanto mais você trouxer essa confiança interna, menos o caos poderá afetar você. Porque eu não posso deixar de dizer que a gente vive um caos. Existe. A gente está com uma população muito grande, há uma energia se movimentando muito rapidamente, mas isso não é para ser ameaçador. Você pode ir para essa confiança. A alunação abre uma nova perspectiva para esse mês. Tentem observar onde é em que eu preciso ter mais confiança,
onde eu preciso trabalhar na minha vida, em que eu sinta que eu estou dando o meu melhor com a minha presença, dando o meu melhor para o mundo, me tornando mais autoconsciente. Isso tudo vai ajudar nessa fase. Júpiter, abrindo essa lunação em Sagitário, no ascendente, pode trazer mais esperança, você estar mais confiante, mais alegria, mais movimento para fora. E isso pode ser muito bom para essas pessoas que estão muito conectadas com o medo, que eu vá para o outro lado da história, ou que eu entenda que eu estou no medo, mas que eu também posso ir para a confiança. Mas a gente também precisa olhar que Marte, regente do ano, o planeta da ação, o guerreiro, ele está muito desafiado nessa alunação, fazendo uma oposição com Júpiter, e isso pode acalorar as discussões, aquele eterno tema que fala de você ser o dono da verdade e achar que a opinião do outro não tem importância. Isso é muito chato. A gente tem vivido isso em diversos contextos, não só no Brasil, mas também no mundo, dessas polarizações, e esse mês a gente precisa ficar muito atento com isso. Como que a gente está gastando a nossa energia observando as escolhas do outro. E em vários temas isso tem acontecido na vida. E as pessoas acabam se esquecendo que cada um tem um livre-arbítrio, o seu direito de ir e vir. E por que você tem que falar para o outro como ele deve se comportar? Isso é uma coisa que vocês devem observar fortemente neste mês. Principalmente nas parcerias, nas pessoas mais próximas. Tomem essa atenção, principalmente nesse sentido da comunicação. Porque Marte está no signo de Gêmeos, um signo que fala muito das propostas intelectivas, das trocas de ideias, e ele está também na casa dos relacionamentos. E isso daí pode acalorar essas discussões. A gente tem também um foco muito direcionado nessa lunação para prazer. A gente buscar prazer. E dessa forma, pensando já no signo de Touro, que fala em prazer, e a gente tem Mercúrio e Vênus na casa 5, que é uma casa também que fala de prazer, e eles estão no signo de Áries, está indicando isso. Qual é o seu alto valor? O que você faz para você mesmo, para você mesma, que você consegue relaxar, produzir? A gente está em Touro. Touro é um signo que fala muito de uma constância produtiva, e isso é muito bom. E com Vênus e Mercúrio em Áries, vai falar de você ter mais ímpeto, mais energia para as coisas. Especificamente com Vênus em Áries, no sentido dos romances, para os solteiros, isso pode ser uma época de aventuras, mas também podendo ter uma certa culpa ou não ver muito o sentido disso que está acontecendo. Eu queria estar de um jeito, mas eu estou de outro. Se eu estou casado, quero ficar solteiro. Se eu estou solteiro, quero ficar casado. Porque Vênus está fazendo uma quadratura com Saturno, então isso pode trazer. Eu faço, mas depois eu posso me arrepender. No sentido das finanças, também é importante prestar atenção nisso, daquilo que você pode querer gastar ou investir, mas depois tentar perceber. É dessa forma mesmo. Nesse tema venusiano, que ele é o regente de Touro, e aí vai falar muito de gastos, de prazeres, é você tentar perceber. Eu posso gastar, isso não vai me trazer alguma complicação? Então, ok. Se não, espera um pouco. Às vezes as pessoas compram coisas, por exemplo, mas só pelo ímpeto de gastar e comprar. Mas depois aquilo efetivamente não faz muito sentido na vida. Você deve observar este mês especificamente, que pode estar mais fácil você ir para esse lado do gasto e depois fala assim, eu tenho que pagar agora, Mercúrio está fazendo uma quadratura com Plutão. O planeta da comunicação está sendo desafiado pelo planeta intenso que provoca crises. Assim, a sua fala, a sua expressão deve ser mais cuidadosa, porque isso pode trazer rupturas para você. Sabe aquela energia que sobe e você muitas vezes nem percebe direito do que está acontecendo? Cuidado com isso. Saturno e Plutão estão na casa do dinheiro, das posses. Por isso, fique atento como você está gastando o seu dinheiro. Principalmente, falando de Saturno, na casa 2, é aquela época que você realmente precisa entender o que você tem
e quais os compromissos que você assume com o dinheiro. Então é uma época em que a gente precisa tomar muito cuidado onde se investe, é um período que não é muito bom ousar fazer coisas diferentes no sentido econômico, financeiro, pessoal, da sua vida financeira, de coisas que você não está acostumado, relativo a imóveis, relativo a investimentos. É uma hora que você deve dar uma pausa para isso e tomar um pouco de cuidado. Ou seja, tenha prazeres mais simples na vida. O seu valioso dinheiro deve ser, nesse caso, olhado com mais valor, né, já que ele é tão valioso. Olha só quem apareceu aqui para dar um oi. Essa é a gatinha, Babá. A gente está 11 anos juntos. Fofura. Bom, pessoal, esse era um recado que eu queria dizer para vocês. Lembrando, a gente tem um mês de otimismo. Quando a gente começa a falar de muitas coisas, saturninas, plutonianas, pode parecer que o cenário fica mais obscuro, mas não é assim. A astrologia é como a vida. A gente tem muitas possibilidades e as possibilidades que vão acontecer são as possibilidades que a gente olha para elas. Lembrando que a gente está com Marte em Gêmeos, que fala muito de escolhas, de dois lados. É a gente perceber onde a gente está colocando a nossa energia. E aí tem aquela historinha do discípulo que pergunta para o mestre: Mestre, como eu posso lidar com o meu lado bom e com o meu lado mau? E o mestre fala: eu tenho 2 cachorros. Aquele que vai ficar mais forte para mim é aquele que eu alimentar. Esses 2 cachorros são o cachorro do otimismo e o cachorro do pessimismo, ou do medo e da confiança. Qual cachorro que você vai alimentar aí na sua história? E isso vai trazer para você toda a diferença. É muito importante a gente relembrar que nós estamos vivendo um momento ímpar de ampliação de consciência, não só na astrologia, mas em vários outros campos do conhecimento, da espiritualidade, estão mostrando para a gente que um mundo diferente está vindo. E esse mundo é um mundo de consciência. E aí também é esse lugar que você deve tentar entender onde você está. Você quer ficar no mundo que ainda mantém uma consciência rasa, ou você quer ir para um lugar mais amplo da sua consciência? Escolha qual cachorro você vai alimentar. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até um próximo encontro. Um abraço.